Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje para você, que é muito importante para a nossa caminhada cristã. Eu não sei se você sabe, mas tudo na nossa vida espiritual vai começar por um passo inicial chamado confissão. Quem sabia disso? Tudo na nossa vida espiritual vai começar por um passo chamado confissão. E é sobre confissão que eu quero tratar com você nessa noite. Amém? Existem várias formas, e nós temos várias formas de confissão. Quando nós vamos observar no contexto teológico, uma confissão ou a confissão de fé determina o quê? Determina muitas vezes a linha doutrinária que aquela determinada denominação vai vivenciar, ou aquele determinado movimento. A gente tem, por exemplo, na história, a chamada Confissão de Augsburgo. O que foi isso? Essa confissão foi um ato onde aquelas pessoas, naquela época, príncipes, se reuniram, se posicionaram para dizer assim: a partir de hoje, o nosso credo é este. Nós somos e seguimos o credo protestante, o credo cristão. Isso é uma forma, diga comigo, isso é uma forma de confissão, né? Nós temos uma confissão de fé, por exemplo, no nosso ministério. Quais são as doutrinas que nós acreditamos? Isso está relacionado à nossa confissão de fé. Isso é um aspecto, diga assim comigo, um aspecto da confissão. Mas nós, irmãos, precisamos entender que confissão não é apenas isso, não é só esse lado da moeda. Tudo na nossa vida vai começar a partir da confissão. É interessante que quando você vai lá na sua Bíblia, eu quero que você vá lá na sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 10, o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz assim, no capítulo 10, do versículo 9: se com a tua boca, todos abriram? Eu vou esperar você abrir. Se com a tua boca, ainda tem gente abrindo. Ajuda teu irmão aí, varão. Todo mundo abriu agora? Amém. Olha o que diz: se com tua boca fizeres o quê? Confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Olha que interessante. A nossa salvação, Jesus pagou o preço, Jesus cumpriu tudo, mas ela acontece na vida do ser humano quando ele dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Diga assim comigo: a confissão. Se confessar a Cristo como Senhor. Agora tem um detalhe importante: toda vez que nós trabalharmos confissão eficaz, nós precisamos entender que a confissão eficaz está relacionada a uma posição de coração. Nós não somos como um papagaio. A gente tem um papagaio vizinho da nossa casa. De manhã, quando a gente acorda, a gente está ouvindo o papagaio do vizinho. E ele está fazendo assim: casar, 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 casar. A turma é mesmo boa. É sério. O papagaio do vizinho do pastor é Esporte Clube do Recife. E ele fala direitinho, irmão. Ele faz esporte, esporte, esporte. É muito interessante ver que um animal irracional, ele não entende o que está dizendo, ele não vai conseguir construir nada a partir disso que ele está dizendo, ele está apenas repetindo algo que ele ouviu, ele tem uma capacidade física para isso. Quem está aqui?
Deixa eu te dizer, amados, quando nós tratamos de confissão de vida cristã, confissão de fé, confissão da nossa esperança, nós não podemos ver feito esse papagaio, que fica lá, casar, a turma é mesmo boa, mas não sabe nem o que é a turma mesmo boa, nem o casar, muito embora ele fez uma boa escolha, ou o dono dele, ensinar ele essa música para ele, né? Deixa eu te dizer, nós não fomos chamados para ser feito o papagaio que está lá repetindo palavras apenas por repetir. Deixa eu te dizer, a nossa confissão eficaz, ela está ligada a um ato de crer. É tanto que, quando a gente vai para aquela primeira vertente que eu disse, que é a confissão, dentro do contexto teológico, para a questão de estabelecer uma regra doutrinária de uma determinada denominação, isso também está ligado àquilo que aquele povo crê. Ou esse povo daqui, ou enfim, dependendo das diversas denominações que existem. Tudo está relacionado àquilo que você também está acreditando. Você está me entendendo, irmão? Então a Bíblia vai dizer: se com tua boca confessares a Jesus, ou confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós fazemos muitas vezes um mistério muito grande. Como é que vai ser? Ah, meu Deus, como é tão difícil, né, irmão, ser salvo. Muita gente faz isso, mas eu vou te dizer uma coisa, amado, a palavra é tão simples. E ele diz o quê? Se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora, olha que interessante no verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão acerca da salvação. O próprio Jesus disse: se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar você diante de Deus. Então, que tipo de confissão é essa, pastor? É a nossa confissão que dá base para o nosso processo de salvação. Quando eu não era convertido, eu via os irmãos falando sobre salvação, fulano é salvo. E eu não crente, eu pensava assim: como é que pode alguém dizer que vai ser salvo? Quem pensou assim alguma vez na vida, feito eu? Levanta a mão, não tenha vergonha não, eu estou sendo o primeiro aqui, várias pessoas. Como é que pode? Há quem diga assim: como é que pode um comedor de feijão e farinha ser salvo? Né? Ei, meu irmão, pode? A Bíblia diz que pode. Eu me lembro um dia, algumas irmãs passavam, elas falavam isso, e eu ficava guardando isso, eu dizia: meu Deus, como é que pode então os irmãos fazer isso? E eu fui ouvindo a palavra, fui recebendo a palavra, fui lendo a Bíblia. Um dia, eu estava ministrando um intervalo bíblico no Colégio Americano Batista, 1995, eu já tinha me convertido em 94, mais ou menos 94, 95, me converti em 94, mas nesse dia eu estava ministrando, foi 94 ou 95, e alguém me perguntou: como é que pode alguém dizer que vai ser salvo? Na hora eu já estava com a resposta pronta para dizer: sabe o quê? Não pode mesmo não, porque eu estava com conhecimento ainda pequeno. Quem está comigo? Mas eu lembrei, irmãos, que no meu caderninho de anotações bíblicas, que eu lia, tudo que eu lia na Bíblia eu saía, escrevia, eu achava interessante, eu escrevia, eu anotava. Eu lembrei que tinha alguma coisa que falava sobre confissão. Quando eu chego lá naquele ponto do caderno, antes de responder a pessoa, eu disse: vamos ver na Bíblia? E quando nós fomos para a Bíblia, que eu abro a Bíblia, foi exatamente nesse texto de Romanos capítulo 10. E naquela mesma hora, foi salvação para aquela pessoa e salvação para mim também.
Porque naquela hora, esse texto entrou como uma revelação poderosa. E eu disse para ele: é preciso, meu irmão, tanto eu quanto você, confessarmos a Jesus como Senhor da nossa vida. Diga, a salvação para o ser humano vai ser dado o start inicial pela confissão. Amém? Veja como é poderosa a confissão. Crendo com o coração e confessando com a boca. Crendo com o coração e confessando com a boca. Serás o quê? Salvo. Diga comigo, crendo com o coração e confessando com a boca. Coloca a mãozinha assim. Diga, crendo com o coração e confessando com a boca. Então esse primeiro passo, primeiro estágio para o processo de confissão, no contexto é da salvação. A gente começa por aí. É onde você vai ser salvo em Cristo Jesus. E onde você vai poder dizer sim, pela palavra de Deus: eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, eu creio e eu confesso. É tão interessante que isso está ligado à aliança de Deus com os homens. Quando eu vou fazer um casamento, celebrar um casamento, e alguém chega para mim, diante do altar, eu preciso fazer para aquele casal uma confissão, um voto. E eles precisam expressar publicamente: eu quero casar com essa pessoa. Eu não sei se alguém viu, num casamento, alguns meses ou anos atrás, uma noiva brincou na frente de um juiz. Quem viu? E ela pegou e fez não, sim. O juiz fez o quê? Ei, você disse não. Eu não posso dar seguimento a essa aliança. Você disse não. Eu não posso dar seguimento a esta aliança, a este matrimônio. Você vai ter que voltar e fazer o caminho de novo, do começo. Você vai ter que arrumar esse não que você disse aí. Ei, deixa eu te dizer, meu irmão, quando você está diante da palavra de Deus, e alguém te pergunta: você já fez Jesus como Senhor da sua vida? E você diz: não. Deus está dizendo no céu: eu não posso dar seguimento nessa aliança. Quantas vezes eu já orei ou quis orar por pessoas, e eu vou te dizer, você está no seu direito. Quem está aqui? Ah, pastor, mas eu estou no meu direito de não querer, certo? Diga bem alto agora, todo mundo: essa pessoa está no direito dela de não querer. Amém? Sim ou não? Mas eu tenho uma novidade para você: Deus também está no direito dele de não seguir com a aliança. É forte, meu irmão. Deus está no direito dele de dizer: como esse juiz, não posso dar sequência ao casamento. Não posso dar sequência à aliança. Por quê? Porque houve uma negativa diante do passo inicial para a salvação, para uma aliança ser firmada. Amado, deixa eu te dizer, uma mensagem como essa é uma mensagem de alerta para os que já fizeram um dia a sua aliança, a sua confissão. Mas também é uma mensagem dizendo para você que muitas vezes está frequentando a igreja, como um dia eu frequentei a igreja, mas achava que não precisava. Eu achava que eu não precisava. Mas no dia que eu li essa palavra, na hora caiu a ficha, meu irmão. Eu preciso tomar a minha decisão de confessar a Cristo como meu Senhor. Quem está aqui? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Converti, pastor, confessei, aliança firmada. Dá um glória a Deus.
Agora tem outro tipo de confissão. Pastor, é sério? Sério? Tem um outro tipo de confissão? E esse tipo de confissão, que vem após o passo de você ter aceitado a Cristo, confessado a Cristo, é importante e necessário para as nossas vidas. Quem quer saber qual é esse outro tipo? Abra a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 28. Aleluia. Deixa eu te dizer, a restauração na confissão. Vou repetir, a restauração na confissão. Provérbios 28, verso 13. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 28, 13. Diz, todo mundo achou? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha para mim um pouquinho aqui, rapidinho. Deus trouxe isso no meu coração hoje pela manhã, eu quero lançar aqui para você. 2 améns. Então, depois que terminar o culto, vocês duas aí, a gente compartilha aqui, tá? Vamos seguir o texto então, já que as outras pessoas não estão querendo. Aleluia. Deixa eu voltar então aqui, peraí, deixa eu fazer a pergunta. Eu estava hoje pela manhã, veio uma nota sobre esse contexto de confissão. Eu queria compartilhar, você está disposto a ouvir? Quem quer ouvir? Ai, agora não dá para contar aqui depois não. Tem que dizer para todo mundo agora. Saltou uma nota muito forte, irmãos. Nós, como crentes, normalmente esperamos uma palavra de incentivo na virada. Não é assim? 2025 vai ser o ano do poder na sua vida. Já estão armados aí, né? Já se ligaram no mistério. 2025 vai ser o ano de você prosperar demais. Deixa eu te dizer, não é errado você receber palavras assim. Só que tem um detalhe. Você sabia que tem gente que recebe entenda a expressão, um mói de palavras. Uma tuia. Você entende a expressão mói? Uma tuia. Um mói de palavra no final do ano. E agora ela chega no final do ano seguinte, ela olha e diz assim, meu Deus, eu recebi tanta palavra. Um mói de palavra e cadê? Cadê? Deixa eu te dar um alerta. Essas palavras são bênção. Não há problema de você recebê-las. Só que lembra uma coisa: toda vez que vem uma palavra de bênção, tem uma atitude e um posicionamento que você precisa ter à altura. Sabe assim? Você tem direito, mas você também tem deveres. É por isso que tem muita gente que vira um ano, entra o outro, e às vezes fica chateado numa igreja até, dizendo, meu Deus, todo final de ano parece que fica lançando só palavra boa, e as coisas não acontecem na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje, nessa noite, Deus está trazendo um alerta para você. Por quê? Porque você precisa entender a sua contrapartida, meu irmão. Eu posso liberar a palavra maior do mundo, mais poderosa aqui, já estou liberando para você. Mas se você não tiver a sua contrapartida, a sua parte a fazer. Tem gente vivendo pecadinho de estimação. E ela vive com um pecado de estimação. Mas ela está vivendo um engano que muitas vezes ela entra de dizer, não, mas eu recebi uma palavra da parte de Deus. Sim, solta o pecado, que essa palavra vai se cumprir.
Deixa eu te dizer, meu irmão, nós não somos liberadores de horóscopo gospel, não. Horóscopo gospel para 2025. Está repreendido, irmão. Nós somos liberadores da palavra de Deus, da palavra de vida, que te abençoa, que te faz crescer, sim, mas que também te tira de condições tenebrosas, terríveis, de práticas contrárias. Porque olha o que a Bíblia vai dizer: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Agora imagina, eu libero aqui para você, Deus vai manifestar prosperidade na sua vida, oh aleluia, todo mundo faz a festa, mas eu preciso dizer para você, tome uma decisão para soltar e não encobrir transgressões, porque você pode estar confessando, eu sou próspero, 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 fazendo confissão com a tua boca, de que é próspero, mas você vivendo uma vida de pecado, escondendo o pecado, sabe o que vai acontecer? Você está dizendo feito aquele papagaio, casar, a turma é mesmo boa, ele não sabe nem que turma é, e ele não desfruta nada. Quem está aqui? Repito, eu não sou contra, eu gosto de liberações de fé, de palavras proféticas, são bênçãos, mas irmão, você vai vivê-las quando você fizer o checklist. E você tiver, ok. Nós não somos uma igreja, irmãos, que trazemos você sem compromisso. Quem quiser viver sem compromisso, vai ter as suas colheitas. Mas eu não vou levar isso diante de Deus. Quem está aqui? Eu não vou levar isso diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos, você vai lá no Antigo Testamento, profetas foram chamados à atenção, por quê? Porque quando era para dizer ao povo, ei, se ajeita, porque senão tu vai morrer, ele estava dizendo, vai-te embora, dando glória, em outras palavras, vai dar tudo certo, viu? Não espere de mim, não espere desse altar, meu irmão, você todo troncho, andando todo capenga, e eu dizendo para você, vai nessa força, andando em pecado, e eu dizer para você, vai nessa força, vou nada, se eu disser isso, vai nessa força, onde Deus não quer. Quem está entendendo? Olha o que ele diz, o que encobre as transgressões jamais prosperará. Ei, quem quer entrar 2025 prosperando? Meu irmão, faz o que está na parte B do versículo, que eu vou te dizer, tu vai ser muito próspero. Não, você não entendeu. Cumpre a parte 2 do versículo, você vai ser muito próspero. Mas eu não vou te enganar, irmãos, dizendo, cumpre não a parte 1, que a parte 2 vai acontecer rapidinho. Não, amado, a Bíblia diz, cumpre a parte 2 do versículo, na verdade. Aleluia, eu me embolei no 1 e no 2, entendeu não? Você está aqui, irmão? Eu embolei, você nem percebeu? Quem percebeu? Ah, então está ótimo, glória a Deus. Então diga assim, não é assim não, pastor. Ajeita aí, pelo amor de Deus. Eu ajeito, meu filho. Cumpre a parte 2 do versículo. Amém. E você vai ser próspero. Que é a parte 2. Olha o que a Bíblia diz. Mas o que as confessa o quê? Confessa a sua transgressão. Mas o que as confessa e o que? Deixa. Diga assim para quem está perto, não é só confessar. Não, eu confessei, eu reconheci, mas estou lá toda semana. Eu confessei, eu reconheci, mas todo dia eu estou lá. Não, amado, a Bíblia diz, mas o que confessa e deixa, alcançará
misericórdia. Na versão, a mensagem diz assim: não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Mas quando você os reconhece e abandona, mexe quem está perto, diga: meu irmão, não fica agarrado com o pecado. Abandona. 3 pessoas fizeram, sem problema. Deus está tratando com você também, né? Aleluia. E abandona, encontra misericórdia. A Bíblia diz no Salmos 32, olha que salmo poderoso. Vai lá comigo, Salmos 32. Agora eu estou falando da confissão de quê? De pecado, irmão. Nós falamos da confissão do nosso primeiro passo para Cristo. Nós falamos do tipo de confissão que determina linhas doutrinárias de denominações. Mas agora está falando de confissão de quê? De pecado. Quem confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Eu vou ler na revista atualizada, mas depois eu vou ler a mensagem, tá? Salmos 32, do verso 3 ao verso 5. Todo mundo abriu? Primeiro na versão revista atualizada. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quem está aqui? Meu irmão, não acumule para a sua vida coisas erradas. Mas ninguém sabe, ninguém vai saber, ninguém vai compreender. Ei, existe um Deus no céu que vê tudo. E eu vou também te dizer, existe um diabo que é acusador que também viu. Quem está aqui? E aí alguém poderia dizer assim: pastor, mas não preciso falar não, porque Jesus já perdoou. Quem já ouviu alguém dizendo isso? Amado, Jesus já liberou toda a possibilidade do perdão, mas a Bíblia faz a referência clara da confissão, do arrependimento para a salvação e para o perdão dos seus pecados. Nós vamos ver na Bíblia, nós estamos vendo. Quem está aqui? Nós somos da fé, meu irmão, mas isso não nos isenta de, uma vez que falhamos, confessarmos. Um dia, aconselhando um homem de Deus que enfrentou uma situação de pecado, e ele disse: pastor, eu não vou confessar, porque se eu fizer isso para minha esposa, de que eu traí, que eu falhei, eu vou acabar meu casamento. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, o que você vai precisar fazer é dizer para ela. Você vai precisar confessar para ela. Sabe por quê? Porque o seu casamento já está destruído. A sua confissão é o passo para a restauração. Amado, tudo começa com confissão. Tudo começa com esse ato para aceitar a Cristo, aleluia, restauração para a vida, nasceu de novo. Para diante de pecados, confessar, para quê? Para a restauração da tua vida espiritual, para a restauração do teu relacionamento. Deixa eu te dizer uma coisa: você falhou com alguém, confessa a Deus e aquele alguém. Quem está aqui? Olha o que a Bíblia vai dizer na versão, que eu amo essa versão para esse texto. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmos 32, na versão A Mensagem. Ele vai dizer assim: quando guardei tudo para mim. Meu Deus, olha que forte. Fazendo um paralelo
Na Revista Atualizada ele diz: enquanto calei os meus pecados. Então esse tudo para mim está relacionado a quê? Você está aqui, amado? Quando guardei tudo para mim, está relacionado a quê? Pecado, meu irmão. Ah, pastor, isso aconteceu há muitos anos, ninguém pegou. Ei, amado, Deus está vendo, o diabo também. E você sabe, a sua consciência. Irmão, pode ser que uma mensagem como essa faça uma revolução tão transformadora na tua vida. Se você acolher com bom e reto coração e decidir a fazer o que precisa fazer. Aleluia. Olha o que ele vai dizer. Quando guardei tudo para mim, os meus ossos se transformaram em pó. Ei, tem gente que está guardando e está tendo problema em osso. E às vezes não sabe por quê. Está guardando pesos não confessados. Está aqui o pessoal de medicina, o pessoal de fisioterapia, o pessoal da área de saúde que sabe, quanto mais você acumula, mais doença vai chegando. Ei, quando você confessa, mais saúde vai sendo liberada para você, meu irmão. Tem saúde divina liberada para a sua vida. Libera, hoje, em nome de Jesus. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. Meu Deus. A pressão nunca cessava. Você sabe que tem gente vivendo pressões contínuas, constantes, entra ano e sai ano. Meu Deus, ela diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Que é muita pressão, o que está acontecendo? Ei, eu vou te dizer, possivelmente uma destas possibilidades está relacionada a não confessar transgressões que você tem guardado e escondido há muito tempo. Está escrito. Está escrito. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Meu Deus do céu, que forte, hein? Então, uau, graças a Deus por esse então. Aleluia. Então, resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, a minha culpa evaporou, o meu pecado desapareceu. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ei, deixa eu te dizer, a melhor palavra para você nesses dias, amado, é: se libere desse peso de pecado. Essa pressão vai embora. Enquanto Jonas estava lá guardando sobre si, sabe o que aconteceu? Vendaval, tempestade, começou a prejudicar até quem estava perto. Começou a prejudicar. Sabe o que acontece? Quando as coisas estavam começando a piorar, o povo pergunta: ei, meu irmão, tem alguma coisa? É interessante a atitude de quem não tinha aliança com Deus. Disse assim: alguém fez alguma coisa contra Deus aqui, viu? Que não é normal, não. Alguém está escondendo alguma coisa contra Deus aqui, porque isso não é normal, não. Aí Jonas faz o quê? Eu estou fugindo. Deus falou comigo exatamente ir para fazer algo, eu estou fugindo dele. Sabe o que é que fizeram? Para poder cessar a tempestade? Joga o abençoado, que está transgredindo contra o seu Deus. Joga no mar. Lá vai Jonas. Jogado no mar. Aí você conhece a história. O grande peixe pega Jonas. Mas tem algo nesse contexto de Jonas que é tremendo. Porque lá no ventre do peixe, uma confissão aconteceu. Meu Deus. Diga para o seu irmão assim: tudo começa com confissão, irmão.
A tua restauração vai começar com a tua confissão. Isso ecoa espiritualmente, isso reverbera no mundo do espírito. Deixa eu te dizer, aquele homem que eu estava falando há pouco, ele confessou para sua esposa, foi doloroso o processo, mas houve restauração, e graças a Deus, ele foi transformado e vive bem para a glória de Jesus, amém? Glorificado seja Deus por isso. Vai lá em Jonas. Antes de ir em Jonas, eu queria ler uma frase do pastor Janduí Araújo, inclusive foi citado aqui por Sinara como um professor dela, né? Na década de 90, ano 2000, e só reforçando aquilo que ela falou sobre Jesus manifesto no Antigo Testamento, a gente vai ver referências, por exemplo, em 1 Coríntios, quando fala de que a pedra que acompanhava o povo de Israel era Cristo, tá? Não é que o Emanuel estava plenamente como veio, ao longo da história, você está me entendendo? Antes do nascimento de Maria. A gente vai falar terça-feira tem um culto de Natal. Quem que vai vir para o culto de Natal? É a história maravilhosa da nossa vida, mano. Do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Emanuel. Mas antes disso, ele teve impacto sobre o povo, no povo de Israel. Você está me entendendo? Aleluia. A frase do pastor Janduí. Não, ficou claro aqui para os irmãos, não? Só para ficar claro aqui, a abordagem também feita por Sinara. Não precisaríamos confessar pecados se antes confessássemos as nossas fraquezas e tivéssemos recebido a ajuda. Aqui eu quero abrir um parênteses. Eu tratei da confissão para quê? Para a situação de quem caiu, de quem falhou. Mas eu vou te dizer, você pode fazer uma confissão em pedido de ajuda, no sentido de estar sofrendo uma tentação. Sabe para quê? Para não cair. Diga para quem está perto, se você está sendo bombardeado com tentações, peça ajuda a alguém maduro. Confesse isso, para não ter que confessar pecado. Amém? Vamos lá para Jonas. E agora, nesse contexto de Jonas, ele está lá no ventre do peixe, e agora nós entramos numa outra forma, inclusive, de confissão. Jonas, ele vai, se você perceber no capítulo 1, no verso de número 15, ele vai dizer: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Todo mundo abriu aí? Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deixa eu te dizer, meu irmão, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não é a coisa mais maravilhosa do mundo não, irmão. A gente tem uma ideia, quando vê no desenho animado, uma baleia, né? Que a Bíblia não diz uma baleia, a Bíblia diz um grande peixe. Mas tem aquela ideia de que Jonas estava lá, a língua da baleia, e tinha um espaço bem grande. Irmão, não é uma coisa muito boa de se viver não, irmão. Você queria estar dentro de um grande peixe? Não. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Então, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim.
Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, porventura tornarei a ver teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram sobre minha cabeça. Desci, e ele vai fazendo a narração todinha. Quando dentro de mim, verso 7, desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a minha oração ao teu santo templo. Os que entregam a idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei o quê? Sacrifício. O que votarei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amado, Jonas fez no ventre do peixe uma junção de confissões. Jonas demonstra o arrependimento pelo que fez, se coloca diante de Deus com um voto, e ele diz, em dado momento inclusive, é como se ele já estivesse falando, vendo fora daquele peixe: me lançaste, me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas ali faz, e sabe o que é que acontece? Mediante aquela oração que ele faz, verso 3, verso 10, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas. E capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai e proclama. Amado, deixa eu te dizer, quando há confissão, quando há arrependimento, sabe o que é que acontece? Nova chance. Tem nova chance para você, meu irmão. Tem nova chance para você, minha irmã. Hoje é noite de você fazer confissão. Amém? Fazer confissão mesmo, se arrepender. 1 João capítulo, abra lá, 1 João. Primeira João, capítulo 1, a Bíblia diz, verso 9, eu vou fechar essa palavra de hoje, com essas confissões que eu tratei até agora, e se assim o Senhor permitir, próximo domingo, eu vou aprofundar sobre um tipo de confissão, que é poderosa, uma revolução na sua vida, com base em tudo isso que eu já estou trazendo base aqui para você, mas a gente vai tratar de um outro tipo de confissão poderosa no próximo domingo. Mas olha o que a Bíblia vai dizer aqui, para a gente fechar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel, e o quê? Justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, há poder na confissão e há perdão liberado quando você confessa o seu pecado. Amém, meus irmãos? Você recebeu algo nessa noite? Vamos orar nesse momento. Fica de pé nesse instante. E eu quero que você faça esta análise mesmo. Se tem alguma coisa que você precisa confessar ao Senhor, confessa diante de Deus. E se você falhou com alguém, procura essa pessoa e faz essa confissão para essa pessoa. Quem está aqui? Você vai alcançar misericórdia. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra foi ministrada nesta noite, e a tua palavra, ela é bem clara para nós. Tudo começa no passo de confissão, e eu quero te pedir nesta hora, que cada um que aqui está, que ouviu esta palavra, e algo tratou no seu coração, que ele possa reconhecer, que ele possa ter as atitudes necessárias para que a restauração aconteça de uma forma plena. Assim, Senhor, eu oro por cada ovelha deste aprisco, e eu te peço, Senhor, vem
Senhor, manifestando a tua glória transformadora, o teu poder, teu Shekinah, Senhor. E que cada um dos teus filhos, cada um de nós, possamos crescer com esse entendimento. Assim nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.